Olha, a atitude do presidente da República foi criticada por adversários políticos, principalmente o governador de São Paulo, João Dória, também os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre do Senado. O presidente da República rebateu, dizendo que até pode se reunir, sugerindo uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado. Quem estava ontem também nessa manifestação em Brasília, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, acompanhando o presidente, foi o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que gentilmente nos atende agora aqui no Jornal da Manhã. Presidente, como vai? Muito obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia. Bom ouvi-los também. Presidente, de que forma o senhor aconselhou o presidente da República? Ele deveria ter saído, não deveria ter saído? Ele desrespeitou uma norma em relação à saúde, por mais que ele tenha dado negativo para o exame do coronavírus. Que forma o presidente deveria mesmo ter se comportado em meio a essas críticas que ele recebeu por ter ido até os manifestantes? Primeiramente, eu acho muito importante para que a gente permaneça num ambiente isento de qualquer confusão ou má interpretação, que eu faça uma breve consideração até sobre a sua nota de abertura da matéria de hoje aqui na nossa querida Jovem Pan, que na verdade não me encontrava em manifestação, participando de manifestação nenhuma. Eu acho que, se perceberem ontem as imagens, eu não estava com nenhuma roupa verde e amarela, não que isso seja um problema, eu considero cores muito bonitas, o verde e o amarelo, as cores da nossa bandeira, mas também não estava com o rosto pintado, nem segurando nenhum objeto, nenhuma faixa, nada disso. Na verdade, o que aconteceu ontem é que numa conversa telefônica de assuntos particulares, pessoais, com o presidente, ele disse que iria ao Palácio do Planalto e entendemos que seria mais prático conversar pessoalmente do que estender ainda a conversa telefônica. Então, tratou-se por e tão somente disso. Como órgão de Estado e como figura pública que eu sou, eu inclusive não posso participar de nenhum tipo de manifestação política. Então, basicamente, aguardei a minha hora ali de conversar com o presidente. O que fiz foi uma conversa muito rápida e cada um seguiu o seu rumo. Ele foi acredito que tenha voltado lá para o Alvorada e eu voltei para a minha residência. As questões referentes à pergunta que foi feita, não é, quanto ao que o presidente deveria, não deveria ter feito em questões sanitárias, ainda no sentido de não aumentar e não inferir, não colocar confusão no sistema, eu sugiro que esse contato todo seja feito com a própria assessoria de imprensa da presidência, que certamente terá como responder muito bem e esclarecer o nosso audiente, o nosso ouvinte, quanto a qualquer dúvida que porventura exista. Mas de minha parte, reitero, não há nenhum tipo de participação em manifestação, tratou-se realmente de uma oportunidade para concluir um assunto de cunho pessoal, nada ligado ao assunto nem de Estado nem de governo. E como ontem, inclusive, foi veiculado, as imagens mostram isso, fiquei ali na distância preconizada, não houve nenhum tipo de contato de mãos, aperto de mãos, houve o cumprimento com o cotovelo, que é o que é preconizado, e me mantive aguardando a minha hora de concluir o meu assunto, que ocorreu no interior do Palácio, apenas isso. O presidente, falando então da área que o senhor cuida, inclusive a Prefeitura do Recife vai pedir à Anvisa para que suspenda todos os voos internacionais previstos para a cidade a partir do dia 20 de março. Tem também aquele problema com um cruzeiro que está parado naquela região. Eu pergunto, como que a Anvisa vem tratando todas essas questões? Claro que não depende só da Anvisa, há uma decisão que deve ser tomada pelo governo, mas como que a Anvisa está tratando todos esses pedidos que vêm dos estados? É muito boa a sua pergunta, muito oportuna para a gente tentar continuar passando o máximo de tranquilidade possível à população. As questões de fechamentos, de restrições do ir e vir através de aviões e navios, essas questões são estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que é o grande gerente dessa situação. Nós temos visto aí uma locução sempre muito clara do ministro Luiz Henrique Mandetta, sempre muito proativo, muito tranquilo, passando essa tranquilidade que é possível passar, é claro, não é a população. Então, a Anvisa atuará nessas questões de aviões e de navios, no sentido de estar com os seus protocolos, caso o Ministério da Saúde decida
com o seu grupo de gestão que devemos adotar uma postura mais restritiva, imediatamente. Mas é bem importante frisar ao cidadão que esse entendimento, né, de, por exemplo, agora vamos proibir voos vindos de X região do planeta. Isso é emitido pelo Ministério da Saúde. Em relação ao navio que encontra-se no Porto de Recife, toda uma série de entendimentos, inclusive com a própria empresa do navio, já se encontram numa fase bastante adiantada e acreditamos que nos próximos dias haverá uma solução final que, pelo menos num primeiro momento, caminha para o regresso das pessoas para as suas cidades de origem, possivelmente através de meio aéreo fretado. Isso é uma possibilidade muito forte que está na mesa, está na pauta, mas o que importa em termos de segurança sanitária é que até o presente momento a segurança sanitária para a população de Recife, para os tripulantes e passageiros do navio, encontra-se no melhor nível possível, inclusive com a hospitalização do caso número 1, né, que continua hospitalizado. Bom, estamos conversando com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Presente agora a pergunta de José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé Maria. Pois é, presidente, aqui no Distrito Federal nós temos uma paciente em UTI, estado grave, ela está sendo tratada com antivirais e outros medicamentos. A gente sabe que não há nenhuma comprovação científica, mas é um caso vamos dizer, urgência, né? Eu queria saber se a Anvisa está licenciando ou mesmo pensando em importar medicamentos, ou seja, alguma droga que combata o coronavírus. Também uma excelente colocação, nos dá a oportunidade de dizer o que estamos fazendo. Já há algum tempo, não é, desde quando começamos a monitorar essa situação em conjunto com o Ministério da Saúde, nos preparamos justamente para ter ritos de registro e de importação mais acelerados, justamente para um primeiro grupo de produtos que são aqueles que são ligados diretamente ao tratamento do coronavírus. Não há ainda no mundo um antirretroviral específico. As pesquisas estão em andamento, provavelmente esse produto virá e quando vier, ele encontrará por parte da Anvisa um rito mais célere, mais simplificado, para que ele seja rapidamente analisado e registrado. Fizemos também, nesse sentido, 2 editais de chamamento das empresas produtoras que operam aqui no Brasil. Um primeiro edital que já foi concluído. A última data de manifestação foi na sexta-feira passada, sexta-feira 13, e apresentaremos essa semana todo o mapeamento da questão de produtos essenciais para abordar o coronavírus e, num segundo momento, já estamos publicando o edital número 2, que aí contemplará tudo aquilo que pode estar relacionado a uma eventual hospitalização de paciente decorrente de problemas do coronavírus. Então, repare bem. O número 1 é objetivo, aquilo que está focalmente ligado ao coronavírus. O número 2 é amplo. Vamos imaginar a seguinte situação. O paciente positivo para o coronavírus, ele tem de ser hospitalizado. Quando ele hospitaliza, vários outros equipamentos de saúde, insumos de saúde e medicamentos terão que ser usados, inclusive para tratar comorbidades que esse paciente possa apresentar. Então, estamos fazendo o segundo edital de chamamento, teremos os dados compilados e tudo isso entra no processo assessorial ao Ministério da Saúde, inclusive para a abordagem, para o enfrentamento de ameaças no abastecimento desses produtos, tanto os específicos quanto os mais gerais em caso de uma hospitalização. Uma última rápida pergunta, Rodrigo Constantino, para a gente encerrar, por favor. Presidente, em relação à função de fiscalização da Anvisa, os estabelecimentos ainda estão abertos, como bares, restaurantes, algumas recomendações em países para que haja pelo menos lotação, para haver mais distância entre os clientes, mas também uma preocupação grande com a higienização desses lugares. Há alguma mudança de postura por parte da Anvisa nisso? O que existe são os nossos programas de fiscalização, é um programa que existe desde sempre, então com a crise do corona, sem a crise do coronavírus, esse programa continua
E é óbvio que nessa situação atual, uma ênfase muito grande é dado, inclusive, aos recursos que os estabelecimentos de bares e restaurantes têm oferecido aos clientes, que são muito simples e, ao mesmo tempo, muito efetivos. Como, por exemplo, não é admissível que um reservado, um banheiro, um lavatório de um restaurante não tenha o sabão líquido, não tenha o secador de mãos, não tenha o secador de mãos com ultravioleta ou sem ultravioleta, com o papel toalha. O álcool gel tem sido também preconizado nessa situação de ser disponibilizado ao usuário. Como você muito bem colocou, a questão do espaçamento entre as mesas, todos esses itens que agora são específicos, são focais em relação ao coronavírus, são integrados também na nossa rotina de inspeção, que segue buscando aumentar a segurança da população, com certeza. Diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan e voltaremos a nos falar. Bom trabalho. Muito obrigado, sempre um privilégio falar com a Jovem Pan e poder trazer a informação aos ouvintes da rádio. Muito obrigado, um bom dia para todos.